Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos aqui do canal Futebol de Botão. Hoje é dia de Copa do Mundo, FIFA da série da série História das Copas do Mundo. E hoje é dia de falar da Copa do Mundo de 1966. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o crescimento aqui do canal. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 66, que foi sediada pela Inglaterra, a anfitriã dessa oitava edição de Copa do Mundo, que ocorreu entre os dias de 11 de julho até o dia 30 de julho. O evento foi sediado na Inglaterra, como eu disse antes, tendo partidas realizadas nas cidades de Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester, Middlesbrough, Sheffield e Sunderland. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 10 delas europeias, como Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Hungria, Suíça, Portugal, França, União Soviética, Bulgária e Espanha. 5 americanas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México, e uma asiática, a surpresa da Copa, a Coreia do Norte. Sim, a Coreia do Norte foi a surpresa dessa Copa, vocês vão ver por quê. Assim como Portugal também foi uma grande surpresa. As seleções da Coreia do Norte e de Portugal fizeram sua primeira participação na competição. A edição teve duas grandes goleadas, ambas feitas pela Alemanha Ocidental, 5-0 na Suíça e 4-0 no Uruguai. A Copa contou com grandes jogadores como Bob Moore e Gordon Banks, da Inglaterra, Uwe Seeler e Franz Beckenbauer, da Alemanha Ocidental, Eusébio de Portugal e Lev Yashin, da União Soviética. Lev Yashin, que hoje em dia se dá o nome ao prêmio de melhor goleiro do mundo, o conhecido como o Aranha Negra. A Inglaterra foi escolhida como anfitriã pela FIFA em agosto de 1960 para celebrar o centenário da The Football Association, a mais antiga associação de futebol do mundo, que ocorreu em 1963. Uma revelação da Copa foi a seleção de Portugal, que, comandada pelo atacante Eusébio, realizou uma performance invicta na fase de grupos. Bateu a Coreia do Norte nas quartas de final, e em uma partida em que os norte-coreanos abriram por 3-0 o placar, e a seleção portuguesa, com 4 gols do Pantera Negra, virou para 5-3, e foram derrotados pela Inglaterra na semifinal. Na disputa do terceiro lugar ainda venceram a União Soviética, equipe que se mostrara forte todo o campeonato. Eusébio terminou como artilheiro daquela edição da Copa do Mundo com 9 gols marcados. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 66, causou discordâncias antes mesmo que uma bola fosse chutada no primeiro jogo. 16 nações africanas boicotaram o torneio em protesto contra uma resolução da FIFA de que em 64 demandando que o vencedor da zona africana enfrentasse o vencedor da zona asiática ou da zona Oceania para se classificar à fase final. Os africanos acreditavam que vencer sua zona deveria bastar por si só para ter um lugar nas finais. Mesmo com a ausência dos africanos, se estabeleceu mais um recorde de inscrições para as eliminatórias, com 70 nações competindo. Depois de toda a discussão, a FIFA determinou que 10 times da Europa se classificariam, junto com 4 da América do Sul, 1 da Ásia e 1 da América do Norte, América Central e Caribe. O sorteio foi realizado no Royal Gardel Hotel, em Londres, no dia 6 de janeiro de 1966, e os cabeças de chaves foram a Alemanha Ocidental, o Brasil, a Inglaterra e a Itália. Na primeira fase da Copa do Mundo de 66, teve um herói bastante incomum fora das 4 linhas, um cachorro chamado Pickles. Antes do torneio, a taça Jules Rimet foi roubada de uma vitrine de exposição no Center Hall de Westminster, em Londres, junto a uma exposição filatélica. Uma caçada nacional pela taça foi instaurada. Ela foi descoberta enrolada em jornal quando um cão farejou alguns arbustos em Londres. A EFE mandou que se fizesse uma réplica no caso que não encontrasse a original a tempo.
Esta réplica está exposta no National Football Museum, na Inglaterra. O formato do certame se manteve o mesmo da Copa anterior. As 16 equipes classificadas se dividiriam em 4 grupos com 4. Os 2 primeiros de cada grupo avançariam às quartas de final. Ainda que a Copa tenha conseguido grandes públicos, a competição foi marcada por ter poucos gols. Isto ocorreu porque as equipes começaram a jogar de maneira muito mais tática e defensiva. Isso foi exemplificado pela Inglaterra de Alf Ramsey, que terminou em primeiro lugar do grupo 1 com apenas 4 gols marcados, mas nenhum sofrido. O Uruguai foi o segundo classificado do grupo, eliminando México e França. Todas as partidas deste grupo foram disputadas no Wembley Stadium, exceto pela partida entre França e Uruguai, que foi disputada no White City Stadium. No grupo 2, a Alemanha Ocidental e a Argentina se classificaram com facilidade, ambos com 5 pontos. A Espanha fez 2, enquanto a Suíça deixou a competição após pela segunda vez seguida em Copas do Mundo, perder todas as partidas. No noroeste da Inglaterra, o Old Trafford e o Goodison Park serviram de sede para o grupo 3. Neste grupo, o Brasil, campeão da Copa anterior, seria eliminado por Portugal e Hungria. A Bulgária também seria eliminada. O Brasil foi derrotado por húngaros e portugueses em partidas controversas, apitadas por juízes ingleses, Kenneth Downall e George Maccabi, que decidiram ignorar uma grande quantidade de faltas nos brasileiros. Portugal chegava à fase final de uma Copa do Mundo pela primeira vez e jogou muito bem. A seleção lusa venceu as 3 partidas na fase de grupos, com belas atuações do prodigioso atacante Eusébio, mais conhecido como Pantera Negra, que marcaria no total de 9 gols na Copa, se tornando assim artilheiro da competição. O grupo 4 teve a maior surpresa da competição quando a Coreia do Norte bateu a Azurra por 1 a 0 e se classificou junto com a União Soviética. Além da Itália, o Chile foi eliminado. Na segunda fase da Copa do Mundo, nas quartas de finais em diante, a Alemanha Ocidental bateu o Uruguai por 4 a 0 numa partida em que o árbitro inglês Gene Finney expulsou 2 uruguaios, Horácio Trost e Hector Silva. A Coreia do Norte esboçava goleada semelhantes contra Portugal, pois em 22 minutos de jogo o placar já era de 3 a 0 para os norte-coreanos, o que deixou os portugueses atordoados. Os ingleses que estavam nas arquibancadas assistiam e gostavam do placar. Coube a Eusébio mudar esse panorama. O Pantera Negra marcou 4 gols e José Augusto marcaria o 5º, numa grande virada da equipe portuguesa. Este jogo é considerado um dos melhores jogos desse Mundial. Nos outros jogos, a União Soviética de Lev Yashin bateu a Hungria por 2 a 1 e na partida entre Argentina e Inglaterra houve apenas um gol, que seria dos ingleses, marcado por Geoff Hurst. Foi mais um jogo marcado por controvérsia arbitral. Antônio Heithen se tornou o primeiro jogador a ser expulso numa partida entre seleções em Wembley. O árbitro alemão Rudolf Kreitlin expulsou Heithen por indisciplina e por olhar em seu rosto, mesmo não entendendo espanhol. Heithen primeiramente se recusou a sair de campo e acabou sendo escoltado por vários policiais. Com os resultados das quartas, as 4 equipes restantes eram todas europeias. Ambas semifinais terminaram em 2 a 1. Franz Beckenbauer marcou Então, galera, vocês me desculpem, eu tive que dar meio que um corte no vídeo, dar uma pausada no vídeo e voltar, porque estavam me chamando no portão e tive que atender. Na verdade não era a mim, mas a pessoa achou que fosse aqui em casa e que a pessoa morava e na verdade é na casa ao lado. Mas quem olha aqui em casa tem visibilidade da casa ao lado, porque ao lado o terreno vizinho, porém a casa fica nos fundos da minha, vem dizer assim, a visibilidade, tá? Eu acabei meio que me perdendo aqui no que eu estava dizendo aqui sobre a Copa do Mundo, né? Sobre a segunda fase. Mas vamos lá. Eu estava dizendo acredito eu, sobre a partida entre Portugal e Coreia do Norte, onde o Eusébio precisou mudar o panorama do jogo. Não sei se eu já disse isso, mas vamos lá. E o Pantera Negra marcou 4 gols e José Augusto marcaria o 5º numa grande virada da equipe portuguesa. Esse jogo é considerado um dos melhores jogos desse Mundial. Nos outros... sim, verdade. Eu estava falando sobre os outros jogos, né?
onde a União Soviética de Lev Yashin bateu a Hungria por 2-1, e na partida entre Argentina e Inglaterra houve apenas um gol, que seria dos ingleses, marcado por Geoff Hurst. Foi mais um jogo marcado por controvérsia arbitral, onde o Antônio Hutchins se tornou o primeiro jogador a ser expulso numa partida entre seleções em Wembley. Eu já disse isso, né? Agora eu tô me lembrando aqui, tô me pegando aqui sobre o que eu disse e o que eu não disse, porque eu realmente saí assim de supetão, tive que pausar o vídeo e tudo mais. Mas enfim, o fato é que o Hattin primeiramente se recusou a sair de campo e acabou sendo escoltado por vários policiais, né? Mesmo não entendendo o espanhol, o idioma do espanhol, né? Com os resultados das quartas de final, as 4 equipes restantes eram todas europeias. Ambas semifinais terminaram em 2-1, onde Franz Beckenbauer marcou tendo o gol que deu a vitória para a Alemanha e para a Alemanha Ocidental frente à União Soviética, enquanto que Bob Charlton marcou os 2 gols da vitória inglesa sobre Portugal. Outro placar de 2-1 ocorreria na decisão do terceiro lugar, com vitória dos portugueses sobre os soviéticos. Antes de eu falar sobre a final, eu quero dizer sobre uma informação e curiosidades que eu tenho sobre os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo frente Hungria, Portugal e a Bulgária. A Bulgária nem tanto, porque o Brasil venceu com facilidade. Foi a última partida entre que Pelé e Garrincha atuaram juntos pela seleção. Vale frisar que jogando juntos pela seleção, Pelé e Garrincha nunca perderam jogos. Mas o Brasil perdeu para a Hungria e Portugal pelos ambos placares de 3-1. É verdade, o Brasil perdeu para Portugal e perdeu para a Hungria. Porém, um adentro, como eu disse, Portugal e Hungria desceram o sarrafo em cima da seleção brasileira, tá? O meu pai, que viu essa Copa do Mundo à época e escutou na rádio também, e viu também em preto e branco, mas viu, ele disse que a Hungria jogava um futebol melhor que o Brasil, independentemente da Hungria estar batendo no Brasil ou não, que a Hungria venceria aquele jogo com certa facilidade. Já Portugal, ele não via da mesma maneira, ele falava que Coluna e Eusébio carregavam Portugal nas costas, que Portugal não tinha uma seleção tão boa como todo mundo estava dizendo na época, porém, em relação a talentos, tá? O Brasil na época não pôde atuar com Pelé e Garrincha nos 2 jogos, e quem atuou nessa partida especificamente contra Portugal foi o Pelé, não o Garrincha. Porém, o Pelé precisou sair de campo porque foi machucado, saiu de campo machucado. E a verdade é que na época não havia substituições, então eram os 11 que começavam. Se fosse expulso não, perdão, se machucasse durante a partida não teria substituições. E foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil com um a menos, o Portugal conseguiu vencer com uma certa facilidade a seleção brasileira após tirar de campo o melhor jogador brasileiro, tá? Por que o Garrincha e o Pelé se revezaram nas partidas? Primeiro que Portugal, o Pelé saiu machucado, não pôde atuar contra a Hungria. E segundo que Garrincha já chegou na Copa do Mundo meio que baleado. Por que chegou meio baleado? Porque já na época no Botafogo, ele sofria com muitos problemas no joelho. E precisava fazer muita infiltração no joelho. E à época a medicina não era como é hoje em dia. Tanto é que hoje em dia o jogador já não recorre mais à infiltração no joelho para poder não ter mais dor e poder atuar e jogar a si mesmo. Tem cirurgia, tem tratamento, coisa que na época a cirurgia era de muito mais risco do que era a infiltração. Apesar que a infiltração acabava com a carreira do jogador à época, principalmente com a medicina que tinha em 66, tá? E até um pouco mais para frente. Então o Garrincha já chegou meio baqueado para essa Copa do Mundo. Foi a última Copa do Mundo que o Garrincha disputou. Ele não viria mais disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. O Pelé sim, o Pelé voltaria para jogar a Copa de 70, sob muitas críticas, porque diziam que ele não serviria mais para a seleção. Ele se provou e provou ao contrário para o mundo inteiro que dizia isso dele, principalmente nós brasileiros, que sempre criticamos muito os nossos ídolos, os nossos craques dentro do futebol. Foi assim com o Pelé e é assim hoje em dia, por exemplo, com o Neymar. Não estou comparando o futebol de um com o outro, para deixar bem claro, tá? Eu estou comparando o termo de críticas que é acima da média, que era para o Pelé à época e é hoje em dia para o Neymar. É sobre isso que eu estou falando. Afinal,
Na final da Copa do Mundo, a partida se realizou no Wembley Stadium, com cerca de 98 mil pessoas presentes. Após 12 minutos de jogo, Raimund Haller colocou a Alemanha Ocidental na frente, mas Geoff Hurst empatou o jogo 4 minutos depois. Martin Peters virou o jogo em favor dos ingleses aos 78 minutos. Com 1 minuto para o fim da partida, uma falta foi marcada em favor dos alemães. A bola foi lançada à área e Wolfgang Weber conseguiu tocá-la e levar o jogo a um novo empate, enquanto os ingleses reclamavam de um possível toque de mão. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 2-2, então foi jogada a prorrogação, e no minuto 98 Hurst marcou novamente. Seu chute bateu no travessão e quicou exatamente sobre a linha. Desde então, se debate se a bola realmente passou a linha, o que faria uma grande diferença, uma vez que se o placar permanecesse empatado, a Alemanha Ocidental talvez não permitisse o mesmo espaço a Hurst. Este gol polêmico serviu de plano de fundo para uma situação ligeiramente contrária na Copa de 2010, quando a Inglaterra marcou um gol contra o mesmo adversário, em que a bola avançou cerca de 33 centímetros para depois da linha do gol, sendo que o juiz o invalidou. Imagens de arquivo observadas digitalmente ilustram que o segundo gol de Hurst não cruzou a linha. No último minuto, Hurst novamente marcou, passando pelo meio de campo alemão para efetuar seu terceiro gol na partida. Ao mesmo tempo, a torcida invadiu o campo. Geoff Hurst se tornou assim o primeiro jogador a marcar 3 vezes numa final de Copa do Mundo. A descrição dos momentos finais da partida pelo comentarista da BBC, Kenneth Wolfsterholm, entrou para a história. Abre aspas para a frase do comentarista da BBC. Some people are on the pitch. They think it is all over. Aí o Hurst marca o quarto gol e ele fala, abre aspas novamente para a fala dele. It is now. Agora a tradução do que eu acabei de falar. Algumas pessoas estão no campo, acham que está tudo acabado. Hurst marca. Agora está. A seleção inglesa recebeu a recuperada taça Jules Rimet das mãos da rainha e se tornaram campeões do mundo pela primeira e única vez. Bom, eu vou tentar achar esse vídeo porque eu já vi na internet esse vídeo sobre o chute do Hurst, em que a bola não entrou por completo para ser dado o gol da Inglaterra sobre a Alemanha, na descrição do vídeo, tá? Para vocês tirarem as conclusões por vocês mesmos. Se não tiver na descrição, porque vocês já sabem que eu não a achei. Mas provavelmente tem esse vídeo na internet, eu vou dar uma pesquisada e vou colocar para vocês, tá? O mascote da Copa do Mundo foi o World Cup Willy. O mascote para a Copa de 66 foi o primeiro mascote da história das Copas. É um dos primeiros mascotes a ser associado com uma competição esportiva importante. O World Cup Willy é um leão, símbolo típico do Reino Unido, vestindo uma camisa com Union Flag inscrita com as palavras World Cup, ou seja, Copa do Mundo. As sedes da Copa do Mundo, vou falar cidades e estádios, tá? Até porque Londres abrigou 2 estádios nessa Copa do Mundo, que foram um Wembley com capacidade para 98.600 pessoas e o estádio de White City com 76.567 pessoas. Em Birmingham, com o estádio Villa Park com capacidade para 52 mil pessoas, Liverpool com o Goodison Park com capacidade para 50.151 pessoas, Manchester com o estádio Old Trafford com capacidade para 58 mil pessoas, Sheffield com o estádio Hillsborough com capacidade para 42.730 pessoas, em Sunderland com o Roker Park com capacidade para 40.310 pessoas e o Middlesbrough com o Aresson Park com capacidade para 40.000 pessoas. Antes de eu dizer sobre os resultados da Copa do Mundo aqui, os placares dos jogos da primeira e segunda fase, eu quero deixar um adentro aqui, que para mim, apesar de toda a complicação crítica sobre as arbitragens, sobre o gol que não foi gol na Inglaterra e tudo mais, eu acho que já passou da hora da Inglaterra sediar uma nova Copa do Mundo, tá? A Inglaterra, para mim, Inglaterra e Alemanha são os países
que mais tem condições de abrigar uma nova Copa do Mundo, tá? Dentro do cenário europeu. Você hoje em dia também tem a Espanha, que está um pouco atrás, mas já tem a Espanha. Você tem países como a própria Holanda, você dentro do cenário europeu, e tem a Austrália na Oceania, que também tem uma boa, tem como receber uma boa demanda para um evento como a Copa do Mundo. Mas aí fica o meu adentro sobre a Inglaterra, tá? A Inglaterra tem muito, como eu disse, a Inglaterra tem uma infraestrutura, já tem todos os estádios que para serem sedes. Então acredito que a Inglaterra já passou do tempo de sediar uma nova Copa do Mundo, já que a única que eles sediaram foi a de 66. E assim como o Brasil, depois de 50, só em 2014 foi sediar uma Copa do Mundo. Não que o Brasil tivesse ou tem uma infraestrutura parecida com a da Inglaterra, longe disso. Já passou da hora da Inglaterra sediar uma Copa do Mundo novamente, tá? Não sei quando isso vai acontecer, pelos critérios que a FIFA usa para poder escolher os seus países sedes. Vamos então à primeira fase da Copa do Mundo, os resultados. Eu não vou colocar aqui quem foi cabeça de chave, quem não foi, na ordem como foi sorteada os países para a Copa do Mundo, para os grupos. Porém, por exemplo, a Inglaterra, que ficou em primeiro do seu grupo, no grupo A, era a cabeça de chave do seu grupo. Mas eu vou dizer que a Inglaterra ficou em primeiro com 5 pontos, o Uruguai foi o segundo com 4 pontos, o México ficou em terceiro com 2 pontos, e assim como a França, que foi eliminada também, só que em último lugar do grupo com apenas 1 ponto. A Inglaterra estreou empatando contra o Uruguai em 0-0, a França empatou com o México por 1-1. O Uruguai venceu a França por 2-1 de virada, e a Inglaterra venceu o México por 2-0. Na última rodada do grupo, o México empatou em 0-0 contra o Uruguai e a Inglaterra derrotou os franceses por 2-0. No grupo B, a Alemanha Ocidental ficou em primeiro do grupo com 5 pontos, a Argentina em segundo com 5 pontos também, a Espanha ficou em terceiro lugar no grupo com 2 pontos e a Suíça eliminada com nenhum ponto. A Alemanha ficou em primeiro lugar, empatado em número de pontos com a Argentina, mas no saldo de gols se deu melhor, e por isso ficou com a primeira colocação, porque a Alemanha goleou a Suíça na estreia por 5-0 e a Argentina derrotou a Espanha por 2-1. A Espanha derrotou a Suíça por 2-1 e a Alemanha Ocidental empatou com a Argentina por 0-0. E na última rodada a Argentina venceu por 2-0 a Suíça e a Alemanha Ocidental derrotou a Espanha por 2-1. No grupo C, Portugal classificado em primeiro com 6 pontos, Hungria em segundo com 4, Brasil eliminado com 2 em terceiro e a Bulgária sem nenhum ponto em quarto na lanterna do grupo. Só um adentro aqui que eu quero lembrar para vocês, que à época cada vitória valia 2 pontos, o empate 1 e derrota nenhum, tá? Hoje em dia o empate vale 3 pontos, mas à época eram 2 apenas. O Brasil derrotou a Bulgária na sua estreia da Copa do Mundo por 2-0, com gols de Pelé e Garrincha. Foi a última partida dos dois atuando junto pelas seleções, depois não atuaram mais. A Portugal venceu a Hungria por 3-1, a seleção de Portugal. A Hungria derrotou o Brasil por 3-1. Destaque para Tostão, que foi o cara que fez o gol do Brasil nessa partida, tá? Tostão ainda era vamos botar assim, um garoto que viria a se tornar uma das feras do Saldanha da Copa de 70. Esse é história para o próximo vídeo. Portugal derrotou a Bulgária por 3-0, depois derrotou o Brasil por 3-1 e a Hungria derrotou na última rodada a Bulgária por 3-1. No grupo D, a União Soviética ficou em primeiro lugar do grupo com 6 pontos, a Coreia do Norte em segundo com 3, a Itália foi eliminada com 2 pontos e o Chile ficou na lanterna do grupo com 1 ponto apenas. A União Soviética derrotou a Coreia do Norte por 3-0 e a Itália derrotou o Chile por 2-0. O Chile e a Coreia do Norte empataram por 1-1 e a União Soviética derrotou a Itália por 1-0.
A Itália foi derrotada numa das maiores zebras de todas as histórias das Copas pela Coreia do Norte por 1-0, e a União Soviética derrotou o Chile na última rodada por 2-1. Nas quartas de finais, a Inglaterra derrotou a Argentina por 1-0, Portugal derrotou a Coreia do Norte por 5-3, Alemanha Ocidental 4, Uruguai 0, União Soviética 2, Hungria 1. Nas semifinais, a Inglaterra derrotou Portugal por 2-1, a Alemanha Ocidental derrotou a União Soviética por 2-1 também. Na decisão de terceiro lugar, Portugal derrotou os soviéticos por 2-1, enquanto que a Inglaterra foi campeã em cima da Alemanha Ocidental por 4-2 na prorrogação. Esse então foi o vídeo de hoje. Vamos só vamos só fazer o seguinte, vamos só ver as premiações. O artilheiro, vocês sabem, foi o Eusébio com 9 gols. Não tem, aqui não tem a seleção do campeonato. Premiações, vamos lá. Ah, tem. Não tem. Vamos ver aqui, seleção da Copa de Miami, se a gente acha. Infelizmente eu não achei, vou ficar devendo pra vocês a seleção dessa Copa do Mundo, porque não tem aqui premiações. Não tem. Infelizmente eu não achei aqui. Não achei aqui, nem na internet eu tô achando. Então vamos para as curiosidades da Copa, né? Para terminar o vídeo. Essa foi até agora a única edição da Copa do Mundo cuja final aconteceu num sábado. Foi também um mundial transmitido ao vivo pela televisão para 20 países europeus através da Festival Eurovision da Canção. O México desejava a transmissão do evento ao vivo, mas com dificuldade de transmissões via satélite entre continentes. Não havia transmissões via satélite para todo o mundo ainda, só para a Europa. Ficou impossibilitado de realizar tal feito. Uma equipe da Televisa, principal emissora da televisão do México, com 100 profissionais, esteve em visita nos estúdios da BBC britânica para fazer um estágio de aprendizado justamente durante o período do evento, com vistas a fazer a cobertura da Copa do Mundo 4 anos depois, que seria em seu país. De volta ao país, a equipe mexicana recebeu a preço de custo os tapes dos jogos do campeonato. O goleiro mexicano Antônio Carvajal quebrou um recorde nesse mundial. Ele se tornou nessa edição o jogador que mais disputou Copas do Mundo, 5, considerando sua estreia em mundiais no Brasil em 50. Ele disputou na Inglaterra seu 5º mundial. Tal feito nunca superado, apenas foi igualado na França em 98 pelo líbero alemão Lothar Matthäus, no Brasil em 2014 pelo goleiro italiano Gianluigi Buffon e em 2018 pelo zagueiro Rafael Marques, também mexicano. Contra as regras estabelecidas, Portugal foi obrigado a deixar Liverpool na véspera da semifinal para ir jogar no Wembley, em Londres, quando deveria ser a seleção inglesa a deslocar-se a Liverpool. Essa edição do Mundial passou para a história como o Campeonato Mundial da Violência. Se a edição anterior disputada no Chile teve alguns lampejos de violência, abafados pela altitude enérgica da arbitragem, o Mundial de Miami chegou ao absurdo de ter pontapés e pancadaria generalizada nas partidas, com a condescendência dos árbitros europeus. Antes da Copa, os prognósticos indicavam que somente as 3 potências sul-americanas, Brasil, Uruguai e Argentina, tinham condições de fazer frente às seleções europeias a ponto de vencerem a Copa do Mundo. Suas eliminações extremamente suspeitas colocaram em xeque a credibilidade do Mundial. Foi o que eu falei já em vídeos anteriores, eu não vou dar um adentro aqui sobre isso, mas
não é de hoje que há corrupção e, não, e há controvérsias no mundo arbitrarial do futebol. Mas eu vou deixar mais para frente para falar sobre isso na Copa de 78. Mas aqui em 66, como foi em algumas Copas passadas, teve muito disso. A Inglaterra precisava vencer a Copa em casa, se é que vocês me entendem. Eu não posso afirmar isso com certeza, com toda certeza, mas essa é a realidade. A Inglaterra precisava vencer uma Copa em casa. A Inglaterra nunca tinha vencido uma Copa, era o país que criou o mundo do futebol. A Copa estava sendo levada para a Inglaterra por vários motivos e não pelo certo. E a Inglaterra se sagrou campeão no final da Copa, né? Na semifinal entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética, outra polêmica. O árbitro italiano Concetto Lobello marcava faltas a favor dos alemães e era complacente com as faltas favoráveis aos soviéticos. De tanto apanhar, o atacante soviético Xlenko ficou marcando. Como naquela época não havia substituições, ele teve que ficar fazendo número até os 18 minutos do segundo tempo, quando fez uma falta e chutou o alemão Held quando este estava caído, sendo expulso. Outra vítima dos alemães ocidentais foi o centroavante Porcuian, que passou o dia seguinte cuidando das feridas e hematomas nas canelas. Na partida inicial entre Inglaterra e Uruguai em Wembley, o time inglês passou o primeiro todo no ataque, enquanto os uruguaios se defendiam. No intervalo de jogo, enquanto a equipe uruguaia a caminho do vestiário saudou Vossa Majestade a Rainha Elizabeth II, presente ao campo, metade do time inglês não fez o mesmo. A partida final entre Inglaterra e a Alemanha Ocidental contou com um torcedor inusitado, o pugilista Cassius Clay, que ainda não se chamava Muhammad Ali, e que estava no país para defender o título mundial em uma luta na semana seguinte, e aproveitou a oportunidade para assistir a partida, junto com o time de seguranças, seu empresário e assessores. Portanto, Muhammad Ali estava naquela partida final, onde se chamava ainda Cassius Clay. Bom, essas foram as referências, essas foram as curiosidades sobre essa Copa do Mundo. Foi um pouquinho da história da Copa do Mundo. O Brasil acabou ficando só em 11º lugar nessa Copa do Mundo. A surpresa ficou por conta da Coreia do Norte, que acabou em 8º. E na disputa de terceiro lugar, Portugal levou a melhor, ficando em terceiro, com a Inglaterra se sagrando campeão do mundo com muitas polêmicas. Gostaram do vídeo? Deixem o seu like aí. O vídeo já ficou muito longo, 32 minutos de vídeo. Ativem o sininho e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Valeu, galera! Fui!